Poderoso e eterno Deus, está aqui o teu filho que meditou na tua palavra. Agora, Deus, pelo teu Espírito Santo, usa ele com sabedoria, em nome de Jesus, para nos ensinar, para sair daqui, Pai, aleluia, com a nossa bênção completa, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. A paz do Senhor, igreja. Amém. Graças a Deus, né? Vamos meditar então na palavra de Deus, nessa campanha, né, que é direcionada pelo Espírito Santo a respeito dos dons espirituais, de como buscar os dons espirituais e como tocar no coração de Deus. A palavra tema, todos já conhecem, primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7 em diante. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer, ou como lhe provém. Bem, podemos assentar? Paulo ele vem dizendo a respeito dos dons espirituais que adorna a igreja, que estabelece a igreja de Cristo. É uma das qualidades, uma das diferenças da igreja evangélica a respeito dos dons espirituais. E eu pergunto à igreja, na multiforme graça e sabedoria de Deus, Deus ele pode usar uma pessoa em diversos dons, sem mesmo a pessoa, né, ter aquele conhecimento, aquela ciência, que é um dom de Deus? Sim. Deus pode usar você de diversas maneiras, de todos os dons espirituais, sem assim a necessidade de ser algo específico, somente aquele algo. Mas Deus ele pode te usar em dons de maravilhas, naturalmente, sem que você entenda e perceba aquilo que Deus está fazendo. Por experiência própria, né, eu não vou dizer, eu tenho um dom de maravilhas, porque aí eu vou estar me soberbecendo. Porque todo dom é de Deus, provém de Deus. Certa feita, eu fui para Cangaíba, né, pastora Neuza? E ali se encontrava uma moça, né, vamos dizer assim, apreciadora do Evangelho, né? Mas não serve a Deus, né? Anda paralela, anda à beira do caminho, vamos dizer assim. E ela fez uma cirurgia, a qual, no maxilar, a qual retirou uma parte do osso, do quadril. Foi isso mesmo, pastora? E enxertou no maxilar dela. Era uma cirurgia muito delicada. E o que aconteceu? Essa cirurgia debilitou
palavra correta? Essa cirurgia fez com que ela ficasse limitada a todos os movimentos, a mesmo andar. E eu e a pastora, nós fomos lá. E ela com muita dificuldade, com uma bengala, com apoio. Nós fomos fazer a visita pós-cirurgia, né? E fomos orar por ela, trazer uma palavra de Deus. E ali ela estava muito limitada, até mesmo em se levantar. E o que acontece? A palavra de Deus diz que se vós tiverdes fé, do tamanho do quê? De uma jabuticabeira? Grão de mostarda. É um grão de mostarda, é o menor grão, né? A menor semente que a Bíblia diz. Pedireis a este monte que salte e torne para o outro lado. Jesus, ele pede para os discípulos ali, se tiverdes fé do tamanho de uma mostarda, um grão de mostarda, e não duvidares. E não duvidares. E ali o que aconteceu? Nós oramos por aquela moça. Eu olhei para ela, eu falei, solta o teu apoio, solta a tua bengala. Ela olhou, assustada, espantada, mas espera aí, eu preciso dessa bengala para me levantar. E para andar, a bengala eu tenho que apoiar de um lado e a outra mão do outro, se eu quiser me locomover. O que aconteceu, pastora Neuza? Depois que ela deixou a bengala, ela se levantou, ela caminhou naturalmente, como se não houvera feito nenhuma cirurgia. Pode dar um amém forte, hein, pastora? Aleluia. O que eu quero dizer? A diversidade de dons espirituais e o Espírito Santo de Deus, ele vai te usar naquilo que for útil. Aquela vida estava precisando de um milagre. Aquela vida estava naquele momento, ela precisava se levantar, porque como ela morava sozinha, ela não tem filhos, ela tinha que, entre aspas, né, perdoa pela palavra, mas ela tinha que se virar nos 30. Ela tinha que dar os pulos dela. O Espírito Santo, ele vai te usar naquilo que for útil. E eu não posso bater no peito e dizer, eu tenho dom de maravilha. Não posso. Porque Deus, ele usa conforme lhe apraz, conforme é da vontade de Deus. Certa feita, estava na igreja, ali no Violão, onde meu sogro era o dirigente, pastoreava lá. Eu sentado no altar, não para a grandeza do homem, igreja, que eu não tenho essas coisas. Não tenho isso. Não quero ter, não posso. Porque já chega Paulo com espinho na carne. Agora imagine o Carlos com espinho na carne, para não se engrandecer das coisas que Deus dá. Eu corro. Certa feita alguém me deu um título para mim, eu falei, não quero. Mas é pastor. Eu falei, não, amado, está ótimo. Do jeito que eu estou, está ótimo. Queriam dar um título acima de pastor, hein? Olha ela. Eu falei, não quero. Porque se meu Deus não dá, eu não quero. Não adianta não adianta o homem ter um título e ir para o inferno.
e vai carregar muitos dos liderados também. Então, pastor, está bom. E certa feita eu estava na igreja sentado no altar e havia 2 crianças deitadas. E eu estava observando aquelas crianças. E Deus me deu a formação óssea daquela criança, das 2 crianças, saber. Deus me mostrava reluzente o esqueleto, a parte óssea das crianças deitadas. E dava para ver todos os ossos juntas, tudo em detalhe, como uma visão de raio-x, do jeito que Deus me mostrou. Mas eu não posso falar para a igreja, eu tenho o dom de maravilhas. Porque Deus, Ele vai usar a sua vida, no propósito dEle, para aquilo que for útil. Testificando a respeito dos dons espirituais. Eu pergunto para a igreja, qual um outro propósito dos dons aos homens? Será que é só para curar? Será que é só para falar novas línguas? Será que é para só ser usado nos dons de maravilhas? Ou ter uma ciência excelente da palavra de Deus, um conhecimento que Deus, Ele dá até o significado de uma vírgula, Ele fala entre linhas, porque Deus, Ele fala entre linhas. Quando você pensa que chegou a vírgula, Deus já está te falando antes da vírgula o que significa. Aleluia, Jesus. E qual o propósito de Deus em todas essas coisas? Para que o Senhor dá os dons para os homens. Porque esses dons, a manifestação desses dons é dada pelo Espírito Santo de Deus. Amém? A Trindade de Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas cada um tem a sua particularidade. Deus, em sua particularidade, Ele se revela como Deus, como o Criador de todas as coisas. Jesus Cristo, Ele se revela como Filho de Deus, em sua particularidade. A Trindade de Deus, ela tem uma particularidade, mas sendo os 3 uma só pessoa. O Espírito Santo, ele tem uma particularidade. E cada um vai usar no seu propósito, naquilo que fomos chamados. Amém? A igreja consegue acompanhar? Porque eu estou mastigando um pouco mais. A pastora Neuza, ela me chamou a atenção. Ela falou, olha, você precisa mastigar um pouco mais a palavra. Porque às vezes, devido às circunstâncias, nós acabamos assim, pregando, igual como se a gente tivesse mesmo... Não é bem no Pentecoste, mas usando palavras mais polidas, difíceis, usando palavras mais difíceis. E a pastora Neuza olhou para mim, você tem que falar um pouco mais tosco, mais a simplicidade. E eu falei, Jesus, me ajuda na terra. E o Espírito Santo, ele vai usar cada um de nós em sua particularidade. Mas qual o verdadeiro propósito de Deus
nos dons espirituais. Aleluia. Efésios capítulo 4. Jesus, em sua particularidade, sendo Deus, Jesus ele vai e desce as regiões mais baixas da terra e elevou-se, ele sobe para os céus. Efésios 4, 7 ao 8 diz assim: mas a graça foi dada a cada um de nós. Igreja, você já recebeu a graça de Jesus Cristo. A palavra diz que você já recebeu a graça de Jesus Cristo. A cada um de nós, segundo a medida de Cristo. Quer dizer, Cristo em sua particularidade, Ele te dá dom, Ele te dá a graça dEle. Quando Paulo, ele ora ao Senhor, a respeito desse espinho na carne, Deus fala aí, Paulo, aquieta-te, Paulo, a minha graça te basta. Paulo, homem que foi elevado ao terceiro céu. Apóstolo nenhum, somente ele foi elevado ao terceiro céu. E ele mesmo dizia: eu não me engrandeço nas coisas que Deus deu, porque ele sabia que tinha um espinho na carne. Quer dizer, a graça do Senhor Jesus, ela já foi nos dada. Como o pastor já me antecipou, nós precisamos nos colocar na posição que o Senhor quer que nós estejamos. Somente isso. O Senhor, Ele já deu a cada um de nós a graça dEle, segundo a medida do dom de Cristo. Versículo 8. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro. Igreja, o cativeiro. Levar cativo é você levar preso. Amém? O cativeiro é aquilo a qual prende as pessoas. A dúvida, o medo, a falta de segurança, a não entrega a Jesus Cristo. E a palavra diz que Jesus, Ele já levou cativo o nosso cativeiro, aquilo que nos prendia, aquilo que nos algemava, aquilo que nos aprisionava. Quando Jesus ele é elevado aos céus, Ele leva consigo todo o nosso cativeiro, toda a nossa enfermidade, toda a nossa dor, tudo aquilo que nos prendia. O Senhor Jesus, Ele já nos levou, porque no versículo anterior, Ele diz que Ele já deu a graça dEle, segundo o dom que há em Cristo Jesus. Ponto. Deus, o Senhor Jesus, a particularidade. Jesus, Ele levou sobre si, outra passagem, na cruz do madeiro. Ele carregou sobre si o nosso pecado, as nossas dores, e cravou ali na cruz, dizendo para o adversário da nossa alma: você já não tem mais domínio sobre ele, nem sobre ela, porque agora eles são meus.
E o propósito do Senhor Jesus. Efésios 4, 11 a 13. Olha o que Jesus, a particularidade de Jesus. Quando o Espírito Santo ele dá os dons, é a particularidade do Espírito Santo, operando em sua plenitude. Jesus, Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros profetas, outros evangelistas, outros pastores e outros mestres ou doutores. Mas qual o propósito de Deus nessas coisas? Qual o propósito de Jesus referente a todas essas coisas? Além, é lógico, de aperfeiçoar cada um de nós para aquilo que for útil. Versículo 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos. Quem é santo? A igreja está temerosa. Somos nós, igreja. Você é santo, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Não vem de vós mesmo, mas é dom de Deus. Somos santos porque somos justificados pelo sangue de Jesus Cristo. Por isso, quando a palavra diz santo, quer dizer você. Quer dizer que é você, somos nós, este santo. Mas cada um sabe conservar o dom de Cristo no vaso que é. Ouro, prata, a qual já pregoei antes. Barro, bronze. Aleluia. Exaltado seja o nome do Senhor. Querendo o aperfeiçoamento dos santos. Para quê? Aperfeiçoar as nossas vidas. Aleluia. A própria palavra, ela se discerne por si só para a obra do ministério. Para edificação do corpo de Cristo. Olha para que o Senhor Jesus, Ele concede os 5 ministérios da igreja. Quando Jesus ele dá os ministérios para a igreja, Ele não estava pensando em edificar apenas somente o homem, mas edificar o quê? O ministério. Edificar o quê? A igreja. Edificar o quê? O corpo de Cristo. Aleluia, Jesus. Para a edificação do corpo de Cristo. O corpo de Cristo ele tem vários membros. Tronco, braços, tórax, e aí vai por diante. Dedinho, do pé. O Fausto, não sei se eu não vi na reportagem, mas foi segundo as outras pessoas que falaram, que o Fausto ele não foi fazer a programação porque ele estava com o dedinho do pé machucado. Os dois. E não conseguia ficar de pé por causa do dedinho. Isso é o corpo. E Deus vai usar o corpo dele na multiforme graça e sabedoria dele para o aperfeiçoamento da igreja. Mas para quê? Qual o propósito
de aperfeiçoar a igreja. Eu estou que nem a Bruna, estou sentindo falta dela hoje. Hoje a minha discípula me deixou na mão. Aleluia, Jesus. A Bruna, ela pergunta, mas por quê? O que significa isso? Ela pergunta. Ela até perguntou já algumas coisas para o pastor. Para que isso, pastor? Aleluia. Qual o objetivo? Qual o propósito? Que Jesus, ele queria aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Versículo 13. Para que todos cheguemos à unidade da fé. Unidade da fé. Uma só fé. O único só Senhor. Unidade da fé. Para que todos tenhamos uma única fé em Jesus Cristo. O propósito de Jesus é para que a gente tenha uma mesma fé, uma mesma comunhão. Aleluia, Jesus. E ao conhecimento do Filho de Deus. Aleluia. Jesus ele está dizendo que ele deu dons aos homens, deu os ministérios aos homens para a igreja, para que todos venham a ter uma mesma fé, para que todos venham a ter o conhecimento do Filho de Deus. Porque tem pessoas ainda na igreja que não conhecem Jesus, não tem intimidade com Jesus, não sabe o que ele tem nas mãos, já dado por Jesus Cristo. Tem pessoas dentro da igreja que precisam aceitar Jesus, entregar a vida para Jesus. Jesus não é religião, nunca foi religião. Os homens que tropeçam na palavra. Jesus é vida, e vida com abundância. Aleluia. E aquele que não for achado no livro da vida, o seu nome não for escrito no livro da vida, ele não vai ter salvação. Quer dizer então que Jesus ele diz, olha, para que chegue ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito. Propósito de Jesus para nossas vidas, que chegamos à estatura de varão perfeito. Varão perfeito é você se tornar parecido com aquele a qual você serve. Aleluia. Ai, Nebarravassai. A palavra de Deus diz que aquele a qual você serve, você se torna semelhante. Você vai tornar semelhante àquilo ao qual você serve. Mas a palavra que nós lemos é a seguinte: para que venha ao conhecimento do Filho de Deus, e não a outra coisa, ao conhecimento do Filho de Deus, não às imagens de escultura, não aos ídolos. Certa cantora gospel, acho que quase todos podem até ter conhecimento. Certa cantora gospel, ela falou assim: eu estou do lado da minha ídola. Aleluia, alguém já sabe. Estou do lado da minha ídola. O ídolo dela
era Xuxa Meneghel. Outrora, Xuxili, que quer dizer outras coisas dedicadas aos santos. Nebriahamasu e Kemende Bahabadai. Aleluia. Quer dizer que você vai se tornar igual àquilo que você idolatra. Quer seja bom, quer não. Mas a palavra diz, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. O livro aos Efésios, ele fala a respeito disso, que nós devemos se aproximar à estatura completa de Cristo. Aleluia, Jesus. Conhecendo que Jesus é o cabeça da igreja. Jesus é o cabeça da igreja. Jesus não abandonou a igreja. Versículo 14. Jesus, ele fala que a gente deve ser varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. A própria Bíblia pergunta, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por ventos de doutrina. Quer dizer, Deus, ele dá um ministério ao homem, ele é profeta. Gente, ele é profeta. Ele é pastor. Ele é evangelista. Ele é apóstolo. Ele é mestre. Mas a palavra do Senhor, ela diz, olha, para que não sejamos mais meninos. Ele está dizendo para aqueles que o levantou. Ele está dizendo para profeta. Ele está dizendo para apóstolos. Para pessoas que conhecem as Escrituras. Para que não sejam meninos inconstantes, levados em roda por ventos de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo o quê? A verdade. O que é a verdade? O que é a verdade? Cristo, ele mesmo disse que ele é o caminho. E ele é a verdade. Não há outra verdade a não ser Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Quer dizer, a palavra de Deus, ela nos adverte para seguir a Cristo, seguir os ensinamentos da verdade. Eu já vou encerrar, tinha mais coisa, mas eu vou encerrar apenas com uma certa reportagem. Chegou um repórter a um policial da Federal, bem no auge, que quando se falsificava o dólar, a moeda estrangeira. E o repórter olha entusiasmado para as polícias da Federal e faz uma pergunta para eles. Olha, como é que vocês conhecem a moeda falsa ou o dólar? Vocês devem estudar bastante o falso, né? Para conhecer ele. Né? Vocês devem passar dias e mais dias tentando conhecer o falso. Aí um dos policiais que estava sendo entrevistado, a resposta dele foi bem clara e objetiva.
Não. Mas como assim? Mas vai saber que isso aqui é falso? Se você não conhece o falso? Ele falou, não, eu não preciso conhecer o falso. Eu preciso conhecer o verdadeiro. Porque se eu conhecer o verdadeiro, eu vou bater os olhos no falso e vou dizer, é falso. É falso. Assim é a igreja de Cristo. Para que ela não venha andar como meninos, ela precisa conhecer o verdadeiro. Aleluia. E o verdadeiro é Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia, aleluia, Jesus. Exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Pastor, deixa eu só ler Colossenses, senhor. Eu sei que a hora minha já excedeu. Aleluia. Na verdade, tinha mais. Ai, Jesus, como tu és lindo, Senhor. Não, vamos ficar somente nessa reflexão do falso e do verdadeiro. Outra hora o Senhor nos dá uma nova oportunidade. Amém. Quer dizer então que Jesus, ele deu os dons ministeriais para que cheguemos o quê? Ao conhecimento do Filho de Deus. Depois que você conhece o Filho de Deus, você vai orar pelo enfermo e o Senhor vai curar ele. Você vai orar pelo paralítico e Deus vai levantar o paralítico. É assim que funciona. Não tenho nada. Estou que nem Pedro. Não tenho ouro, não tenho prata. Aleluia. O Espírito de Deus, ele vai mover a tua vida para aquilo que for útil ao ministério da igreja, para a edificação do corpo da igreja. Não precisamos ficar apreensivos, mas descansar no Senhor, confiar no Senhor Jesus, para que a gente possa o quê? Receber as dádivas do Senhor Jesus. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus e as palmas louvam ao Senhor.